Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que haja paz dentro da sua casa, nesse momento que estamos vivendo agora. Quero chamar a sua atenção para o texto de Atos, capítulo 16. Na verdade, nós devemos considerar todo o capítulo 16. Mas eu vou ler aqui apenas alguns versículos, praticamente ali a partir do versículo 27, mas eu vou tratar de todo o capítulo, que você depois lê com calma, todo esse capítulo 16. Então diz assim em Atos, capítulo 16, versículo 27 em diante. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A proposta dessa reflexão é a de informar aos irmãos todo o contexto do versículo que servirá de base, de tema para o Congresso da Família, que é o versículo 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Na verdade, as reflexões em cima desse versículo, elas serão temáticas, ou seja, nós criamos um tema, eu digo eu, a equipe, e a partir desse versículo 31, nós vamos então dar títulos ou subtítulos para os preletores, e aí eles poderão usar esse texto ou outro texto. Por isso, eu estou propondo informar a vocês sobre o contexto para que você conheça a história. Então, antes de nós entrarmos no texto, eis aí, o tema do congresso é a família convida, convide 20. Esse é o tema do congresso. Esclarecendo o tema, trata-se de um jogo de palavras. O nome da doença, que está aí em voga, é Covid-19. E nós usamos as palavras com sons parecidos, convida e convide. A esse último, convide, nós associamos o número 20, ou seja, arredondamos o número 19, que pertence ao título da doença, para 20. Que é o número de pessoas que nós estamos sugerindo que você deve convidar para assistir ao congresso nas suas respectivas casas. Tá bom? Então, a divisa é Atos 16, 31. Já lemos aqui. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Os subtemas e seus respectivos preletores são os seguintes. Primeiro, como conviver em família em meio à Covid-19? A preletora será a doutora Márcia Cristina, foi membro da nossa igreja, esposa do pastor Benival, estão lá como nossos missionários, lá em Avaré, São Paulo. Segundo, como evangelizar no meio da Covid-19? Pastor Ronaldo Mesquita, que é o nosso ministro de evangelismo, estará apresentando esse assunto para que você veja como você pode evangelizar mesmo estando dentro da sua casa. E em terceiro lugar,
nós temos o subtema Como ser igreja no meio do Covid, ou da Covid-19, e aí o preletor serei eu. Então vamos ao contexto. Primeiro, essa é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e nela ele levou consigo a Silas. Você lendo no finalzinho do capítulo 15 do livro de Atos, você vai encontrar ali o momento em que ele se prepara para a segunda viagem, vai conversar com Barnabé, mas aí Barnabé ainda estava insistindo em levar seu sobrinho Marcos, já tinha havido algum problema, porque Marcos desistiu no meio da viagem da primeira, e Paulo então disse que não, e aí ele escolheu Silas e foram para essa viagem, a segunda viagem missionária. No caminho, ele levou consigo, ou incluiu no meio ali da sua equipe, que era ele e Silas, incluiu o discípulo Timóteo, que provavelmente deve ter se convertido na primeira viagem missionária. E foi importantíssimo que Timóteo tivesse participado dessa viagem, porque mais adiante nós vamos verificar que ele pastoreou ou foi importante nessa ou naquela outra igreja fundada por Paulo, e ele já ficou conhecido participando dessa viagem daí. Então a intenção deles nessa segunda viagem era ir para a Ásia, mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Como aconteceu esse impedimento, nós não sabemos. O que eu sei é que Paulo entendeu isso. Certamente Deus falou ao coração dele, mas o impedimento físico pode ser, se era uma viagem, por exemplo, de barco, de navio, o navio não ia mais fazer aquela viagem, ou então o tempo não estava favorável, alguma coisa aconteceu e não foi possível cumprir aquele objetivo que era ir para a Ásia. E também à noite, Paulo teve uma visão em que um varão lhe aparece pedindo que fossem para Macedônia para ajudá-los. E aí o versículo 10, ainda do capítulo 16, tem um marco interessantíssimo aí na narrativa do livro de Atos. O autor do livro de Atos é Lucas, e até então a sua conjugação verbal era terceira pessoa, seja singular, seja do plural. E aí no versículo 10 ele começa a partir dali a usar a primeira pessoa do plural, ou seja, a partir dali ele se torna participante da viagem. E isso aconteceu ali na cidade de Troade. Então Lucas começou a fazer parte da equipe também. Dali dirigiram para Filipos. O versículo 12 apresenta essa cidade como sendo a porta de entrada da Macedônia. E eu posso atualizar você. Era a principal porta de entrada da Europa. Paulo chegou até a Europa. Essa cidade de Filipos antes era uma colônia grega, mas uma vez que os romanos conquistaram o mundo, ela se tornou uma colônia agora romana. Ela era formada um bom número de cidadãos ali, de romanos. Observe que a história em Filipos começa em uma casa, é na casa de Lídia, e termina em uma outra casa, que é a casa do carcereiro. Então, a primeira casa, ou família, a palavra lioikos pode ser traduzida por casa ou família. A ideia é essa. A primeira a ser alcançada foi a casa de Lídia, foi a família de Lídia. Para você entender isso, para que houvesse uma sinagoga, o que é uma sinagoga? Um lugar físico, né, com paredes, onde se reuniam as pessoas no número de, no mínimo, 10 homens. A sinagoga tinha que ter pelo menos 10 homens, e certamente não havia 10 homens judeus naquela cidade.
Então, quando isso acontecia, não existia a sinagoga, mas era permitido ao grupo, o número que fosse, homens e mulheres, fazerem reuniões de oração ao ar livre, geralmente perto de um rio. E ali era estudada a palavra de Deus. Nós sabemos que Paulo, quando chegava a um lugar, ele procurava uma sinagoga. E ali a sinagoga não existia. Então, ele foi procurar, próximo ao rio, alguém que ali estivesse orando. E lá realmente estava o grupo, e Lídia fazia parte desse grupo, abriu seu coração, converteu-se e ofereceu a sua casa para Paulo e os seus companheiros. Provavelmente pode ter nascido ali a igreja de Filipe. Provavelmente, não estou afirmando isso. A partir dali é que começa a história da jovem que tem um espírito adivinhador. Lendo o capítulo 16, você vai encontrar isso lá. Ela vai atrás de Paulo e Silas e diz: esses homens são servos do Deus Altíssimo, e perturba a pregação de Paulo e de Silas. E aí Paulo, percebendo que ali estava um demônio, expulsou o demônio que estava nela. E aí ela não podia mais adivinhar. Na verdade, agora ela seguia a Paulo e a Silas, provavelmente como uma convertida, né? E aí, aqueles que eram seus senhores, que eram pessoas que tinham lucros com as suas adivinhações, não gostaram daquela atitude. O versículo 21 afirma que eles eram romanos. Claro, era dentro de uma colônia romana. Ali não foram os judeus que se insubordinaram, que se inflamaram contra Paulo, não foram os romanos mesmo, aqueles que estavam ali naquela colônia ali. Os romanos, eles toleravam a prática da religião judaica, eles não criavam nenhum problema, mas não aceitavam, em hipótese alguma, a proposta de qualquer outra religião ou a menção de um outro Deus qualquer. E aí Paulo aparece ali pregando a Cristo. Eles percebem que não é a mesma visão dos judeus. Então, eles se apropriam disso daí, juntam a insatisfação deles pelo prejuízo, né, da pseudo-prática ali da religião, e denunciam a Paulo e Silas, que aí foram presos. Então, a gente tem essas informações aí. E aí é que entra a história do carcereiro de Filipos. Uma vez presos, são levados para lá, foram açoitados, e esse carcereiro também era romano, tomou todas as precauções para manter os seus prisioneiros bem seguros. Eles foram aprisionados, acorrentados, e aí Deus interveio com um terremoto. E é nesse fenômeno sobrenatural que o carcereiro se desespera com a possibilidade da fuga dos presos. A sua preocupação naquele momento é com a sua vida. Ele tem essa preocupação. Por isso, quando ele diz que é necessário para que eu seja salvo, ele não está falando da salvação espiritual. Ele está falando daquela circunstância ali, tanto é que ele ia até se matar. Nós vemos isso, ele queria se suicidar. Paulo e Silas então pregaram o evangelho para ele, e o resumo é esse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E ele creu, e toda a sua família foi alcançada, foi batizada, e naturalmente agora era mais uma casa alcançada. Na sequência, Paulo e Silas são soltos, voltam à casa de Lídia e seguem a viagem. Então, essas são as informações que eu quero prestar para você. E eu quero informar, já concluindo, que eu não sei em qual das duas casas começou a igreja de Filipe. Se foi na casa de Lídia ou se foi na casa do carcereiro de Filipe, que não aparece o nome. Existe a carta de Paulo aos Filipenses. Você pode procurar lá, que não há nenhuma referência, nenhuma pista para que a gente diga foi nessa casa ou foi naquela outra ali. Mas com certeza começou em uma casa, começou em uma família. Num tempo como esse, em que nós estamos ali em quarentena, né,
nessa situação aí de confinados, essa é a palavra mais certa, né, de usar ali, né, isolamento social, a gente tem percebido que a gente tem ficado em casa. E a gente não tem ido à igreja. A igreja que eu digo, o templo ali. Será que Deus vai aproveitar isso? Será que o nosso Deus vai, através dessa situação, fazer com que as casas realmente voltem a ser o ponto de referência? Então pense sobre isso. Nosso tema é família com vida. Traço. Convide 20. Faça da sua casa um lugar bom, alegre, de paz. Um lugar onde Deus está. Um lugar onde igrejas podem ser iniciadas. Que Deus abençoe você. Amém.